E aí tem mais uma coisa super interessante que, que eu acho que é, digamos assim, a cereja do bolo do PISA. Eu sou um entusiasta do PISA para escolas, eu acredito muito nesse projeto. E eu acho que a cereja do bolo ali é o PISA para escolas Global Community, que é um fórum que todos os professores das escolas participantes, a comunidade docente da escola participante, os gestores, o diretor, podem entrar nesse fórum. É um fórum que já tem ferramentas de tradução automática, porque você imagina todo mundo falando cada um de um país, né? Mas Sim, justamente para sim. trocar experiências pedagógicas, trocar informações. Para você ter uma ideia, teve há pouco tempo atrás um seminário, há pouco tempo não, eu acho que foi ainda antes da pandemia, teve um seminário que foi um diretor de uma escola aqui do Rio de Janeiro, o Andrews, uma escola privada aqui do Rio de Janeiro. O Pedro Flecha Ribeiro era o diretor, junto com um diretor de uma escola americana num webinário organizado pela OCDE. Chamaram os dois para discutir como foi não só a aplicação, mas como é o ensino na escola, como são as Uhum. dificuldades enfrentadas, e começaram a ver uma série de similaridades entre os dois. E isso acontece em vários eventos. A gente teve também, há pouco tempo, agora em janeiro, a gente teve um evento em Paris que reuniu todos os países participantes do PISA para escolas. Eu e a Sueli pela Seja Rio fomos, e foram duas escolas, uma privada, que foi obviamente com recursos próprios, e uma escola pública que foi escolhida de São Paulo, que São Paulo teve uma aplicação em 2 anos consecutivos. A gente escolheu uma escola que teve um ganho de resultados no PISA. Então a gente olhou para o ganho de resultados no PISA e participamos de um evento incrível organizado pela OCDE lá em Paris, justamente para tratar do futuro do PISA, para tratar das dificuldades que cada escola coloca. Então, assim, o PISA para escolas tem essa possibilidade de integrar essas pessoas, esses professores, de diversos locais do planeta. Então, isso acho que é acho que a grande Vocês questão assim, acompanham maravilhosa dessa avaliação. Vocês acompanham, assim, a evolução das escolas de acordo com o resultado? Assim, vocês têm esse... Claro que talvez não seja diretamente a função da SESGRA-Rio, né? Mas vocês têm esse retorno, assim, olha, as escolas de tal estado, de tal município, de tal... uma escola particular lá, melhorou os seus resultados de um ano para o outro porque em função da avaliação, né? Tu tem Não esse necessariamente em retorno? função da avaliação, mas em função do que fez a partir Sim, da sim, a avaliação. avaliação deu resultado e a Exato. escola tomou alguma providência, né. Sim, a Vocês gente têm esse retorno? temos isso. O próprio relatório do PISA para a escola, se a escola fez mais de uma vez, ele tem a própria evolução no relatório. Um dos Sim. gráficos é um gráfico evolutivo. E a gente faz também esse monitoramento. É claro que, para isso, eu preciso que as escolas façam 2 vezes. E Não, aí, mas a minha pergunta é assim, em termos de assim, claro, tu vê a parte estatística lá da sim, melhora, né. Mas assim, chegam a te passar para vocês: "Olha, nós conseguimos melhorar, no momento que nós detectamos o problema naquele ano de aplicação, nós usamos tal e tal estratégia e conseguimos melhorar". Vocês sim, a têm gente tem alguns retornos disso também. Por exemplo, teve um colégio que a gente estava conversando que eles falaram: poxa, a partir do PISA eu descobri que a percepção da importância das matérias dos meus alunos é diferente do que o professor acha. Eles conseguiram mapear isso. Eles falaram: nossa, a visão que os alunos têm sobre se essa matéria vai servir para a minha vida, se o que eu estou aprendendo na escola vai servir para a minha vida, é muito diferente do que a gente esperava. Então a gente passou a trabalhar os conteúdos de uma outra forma para mostrar a parte da aplicação, mais da aplicação daqueles conceitos, para tentar mostrar para o aluno que, olha, você está aprendendo isso porque tem um objetivo. Né? sim. Eu acho que todo aluno já passou na vida, né, Viegas? Eu acho que todo mundo já passou por esse momento na vida de que por que eu estou aprendendo logaritmo? Para que eu vou usar isso na minha vida e tudo mais, né? Eu, se Sim. fiz dessa pergunta, me arrependo profundamente, que logaritmo é minha vida hoje. Qualquer modelo de tri Sim. usa logaritmo. Então, assim, Sim, sim. Não, eu fiz engenharia, né, e eu sei que estatística é bem mais puxado a parte de cálculo, né, e muitas vezes me fiz essa pergunta, né, por que que eu estou estudando cálculo integral e diferencial, que dia que eu vou usar isso na minha vida, né, porque até na minha área, né, sim, mas dependendo da área que tu for, tu vai usar, né, então sim. tu não tem como saber se tu vai usar ou não, mas tu pode ser direcionado para uma área que vai ter que usar, é o caso do Exato, do se você logaritmo. fosse, por exemplo, para engenharia, para uma parte que te fosse mais, digamos, teórica, que você estivesse desenvolvendo coisas novas, talvez você precisasse usar muito mais o Sim. cálculo, enfim, aí você Uhum. caminhou para um outro caminho, como eu, na estatística eu saí do caminho
da teoria e vir para a aplicação. Então, tudo Uhum. isso, obviamente, faz diferença. Mas, assim, foi muito legal constatar que várias escolas conseguiram, a partir desses resultados, conhecer e até ver que talvez eles não estivessem escutando. Uma das coisas que eu reparei muito é como a gente não está escutando a voz dos nossos alunos. A gente fica, às vezes, numa posição, digamos assim, de estar ensinando e não tanto de ouvir, né? Não tanto fazendo essa troca. Isso foi um retorno de algumas escolas que a gente teve. Então a gente monitora isso. E também monitora a parte assim, tá, o que está acontecendo? Por exemplo, a gente teve um evento, e quem pesquisar aí pelo PISA, depois a gente pode colocar aí, PISA para escolas Global Roadshow, esse Passou. evento, tô colocando aqui para você depois. Esse evento que a gente teve aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, foi um dos capítulos desse evento foi no Rio, né? Que a gente trouxe uma série de pessoas para justamente colocar suas experiências. E foi muito legal ouvir as experiências que cada um trouxe das suas regiões. Então teve pessoal de Sobral contando como é que tem sido utilizado. Sobral já usa em 3 edições o PISA. Então, assim, Uhum. como é que isso está sendo colocado, como é que está sendo utilizado pela rede, como é que está sendo divulgado isso, como é que isso tem mudado realmente a realidade das escolas. Eu acho que esse foi um papel importante. Essa reunião que a OCDE fez também, que eu mencionei lá em Paris, também foi para isso, para trazer como é que estão sendo as experiências, quais são as dificuldades que as escolas têm, o que elas aprenderam. Se você pega ali, se você pega aquele, dentro do PISA para a escola, os objetivos, né, de medir, explorar e agir, né? São aqueles Uhum. 3 pilares que o PISA fala. Então, medir, explorar e agir. Então, a partir da medição, o que a gente explorou dos resultados e de que forma a gente pode agir. E aí, nisso, a OCDE está preparando aí umas novidades para o futuro, justamente para ajudar ainda mais nessa parte de agir, de trazer materiais que possam dar suporte para o professor, para o diretor, de como atuar. Isso a gente está Isso, nesse isso é processo muito agora. importante, né, Leandro? Porque Sim, assim, super. eu como professor de matemática, né, quando eu estava numa escola, uma vez receberam, acho que resultados do SAEB, acho que era, e aí disseram assim, olha, o resultado tá ruim em matemática, se tu olhar em quase todas as avaliações, matemática sempre é o vilão, né? E às vezes não é culpa daquele professor que está ali naquele momento, né? Já vem desde lá do início, né? Da formação dele, né? Uma série de fatores que não tem como tu, né? Dizer a culpa é tua, porque tu que é o professor de matemática, mas tu te sente mal igual, né? Então assim, tu tem esse resultado, mas o que normalmente acontece é que tu não tem assim de questão imediata de qual ação que tu pode ter, né, para solucionar isso, né? O professor fica meio, bom, mas o que eu faço agora, né? Eu estou indo para um caminho, esse caminho não está funcionando, né? Então é importante isso que tu falou, né? De ter esse direcionamento aí para ajudar o professor ou a escola, né? Sim, e assim, é fundamental. Eu acho que esse processo ele é fundamental. Você poder. E até um outro processo, né? Entender o resultado. Porque você fala de SAEB, você fala de PISA, vê aquele Uhum. número, tá? O que esse número significa? Isso é Sim. difícil para entender. E aí você tem que falar, tem que explicar para o professor. Olha, o SAEB, por exemplo, você tem as escalas interpretadas do SAEB que estão disponibilizadas. O que o 250 significa? O que o 300 significa? Né? Da mesma forma no PISA. Então você tem as escalas. O É PISA que vem. nem, é que nem resultado de exame médico, né, Leandro? Que tu pega ali, Exato. se tu abrir um exame médico, né, e antes de mostrar pro teu médico, tu vai ficando olhando aqueles números ali, tá, mas o que significa isso? Normalmente o que a gente faz hoje é entrar lá no Deus da informática, né, no Google, e olhar lá, os parâmetros, né, e ver assim, esse tal coisa está representando tal coisa, será que eu acho que eu tenho isso? Tu vai tirando tuas próprias conclusões, né? O Então, problema disso é que às vezes você acha que você já está morrendo, né? Porque sim, você sempre acha que está fora do normal, parâmetro, o Google vai te normalmente, dizer que você sim, morreu já. normalmente. Mas é justamente isso, é ter esse cuidado de como olhar esse resultado. Tanto que no Pisa para a Escola você tem o quê? Você tem o relatório, que ele é bem explicado, o relatório tem vários links para materiais, para você buscar informações, e você ainda tem um outro relatório que é o guia do leitor, que é como eu vou ler e interpretar aquelas informações, aqueles Claro, gráficos. Então, ótimo. teve essa preocupação. E agora, essa nova preocupação da OCDE, que foi uma coisa que a gente estava discutindo muito com eles, era justamente tá, o próximo passo é que tipo de material eu posso fazer para os professores, que tipo de material eu posso fazer para o diretor, para ele se usar de, sei lá, ideias de aula, vou trabalhar trigonometria, como é que eu posso fazer? Eu falo muito porque a minha área é matemática, né? Então eu Sim, acabo sim, falando mais na área de matemática. que nem Mas a eu. trigonometria, calcular lá qual é a altura do poste baseada na sombra, né? Uhum. Aquelas coisas assim, às vezes bobas, mas que assim, que tem utilidade
né? E como fazer isso? Ou até quando vai falar em física, como é que funciona agora essas trenas que fazem a medição a laser? Como é que Uhum, funciona isso? Que a luz bate, volta, o tempo, a distância. Quer dizer, uhum, tudo isso para você poder, né, trazer outras formas de lecionar e trazer talvez a escola mais interessante para o aluno, né? uhum. Eu acho que tem diversas formas aí que a gente pode trabalhar e a ideia no futuro é justamente a gente construir isso em parceria juntos. Então, ouvindo muito esses professores que participaram desse processo, trazendo as experiências dessa própria rede de professores que participam do PISA para escolas. Nesse momento, uma última curiosidade para a gente concluir. Nesse momento aí, está acontecendo a aplicação PISA em algum estado? Ou algum Não, município? a gente vai ter agora uma aplicação de final de ano, tá? Que deve acontecer aí em meados de outubro, né? Por volta do dia 15 de outubro. Não lembro exatamente as datas, mas começa por volta do dia 15 de outubro e vai até 15 de novembro. Né? Sim. Está em inscrições abertas para secretarias, para escolas que queiram participar. Né? O Uhum, PISA para Escolas ele tem uma taxa de participação que ela diminui com, por exemplo, se é uma rede de escolas, dependendo do número de escolas da rede, essa taxa diminui, né? Para esse uhum, ano, a taxa está em R$ 20.000. Então, uhum, uma escola pode participar. Isso inclui todo o processo de aplicação, né? Inclui todos os materiais. O que a escola tem que ter, obviamente, é o computador disponível, seja o Windows, seja o Chromebook, para fazer a aplicação. uhum. Perfeito. Leandro, assim, eu vou passar a palavra para a gente fazer as considerações finais, mas já vou te dizer assim que como foi legal essa conversa contigo, esse bate-papo aí, porque eu te conhecia, né, mais a parte técnica, né, das nossas conversas técnicas, mas eu não conhecia esse, né, mais essa tua visão, digamos assim, até pedagógica, né, porque tu falou ali da preocupação com a educação, com o aprendizado, isso é muito legal, né, porque não é só aquela coisa assim, não, é só técnico, tu faz uma coisa aqui e não tá enxergando o que, que é na realidade. A gente tem muito esse problema hoje em dia, né, Leandro? De tu tá num lugar mais administrativo e tu não enxergar a escola, como é que acontece, né? Quais os problemas que tem dentro da escola e por que, que isso afeta o aprendizado dos alunos, né? Então é muito legal ver que tu, embora seja né, estatístico, tá lá na Sesgran Hill, mas tu tem essa visão também da educação aí que é importante, que não é apenas números e resultados, né? É uma série de fatores que influenciam no resultado, né? Eu vou passar a palavra para ti e a gente concluir. Obrigado, Viegas. Obrigado mesmo pelas palavras. E é isso, eu acredito muito que assim. Eu sou um cara que acredita muito que os dados podem transformar a educação. Isso eu acho que é a premissa da minha vida, é que dados Uhum, transformam a educação. A gente poder ler e se apropriar desses dados, a gente tem como ajudar, né? Eu com a minha formação tenho como ajudar ajudar um pouco esse professor, né, a mudar a educação. A gente tem hoje diversas plataformas, sistemas que usam essa base de dados imensa, até com inteligência artificial. Estamos falando aí de hoje em dia já de já. chat GPT que está vindo para mudar Aham, tudo, mas tudo isso como um prol para a gente poder melhorar a educação. Acho que a gente há sim. anos vem tendo um sistema que passou por uma grande expansão, né? Se a gente fala do Brasil, a gente passou de uma grande expansão de pessoas que não acessavam o sistema para hoje quase a totalidade da população ter acesso à educação, e agora a gente tem que falar de um outro problema, de como melhorar essa qualidade, né? A Uhum, gente tem aí esse desafio para enfrentar, e eu acredito muito que realmente essa inteligência de dados, de olhar para esses resultados, olhar para a avaliação, ainda que eu sei que exista muita crítica, o professor vai dizer, mas isso é padronização do sistema, é isso, é aquilo. Gente, eu penso assim, a avaliação, ela é para estar ali como o mínimo do que você tem que saber. Não quer dizer que o sistema não possa ir além da avaliação. Mas claro. eu tenho que garantir que existe um conjunto de competências que eu preciso para viver em sociedade, para viver, para poder trabalhar, para poder desenvolver minhas atividades do dia a dia, que eu preciso ter. E esse mínimo eu tenho que, de alguma forma, poder avaliar. E por isso eu acredito muito que a avaliação, olhando para isso, tem o potencial de mudar realmente a educação, de mudar essa nossa. Claro, são inúmeros desafios, não é só isso, mas Uhum. eu acho que é dos pontos que a gente tem aí para colaborar, para ajudar na melhoria da educação. E eu agradeço, então, por esse bate-papo, foi super legal. Uhum. Te conhecer também foi uma experiência muito legal. Eu adoro essas idas que a gente acaba fazendo, esses treinamentos que a gente faz, Sim, conhecer sim. pessoas.
Eu adoro essa parte de lidar com pessoas. E assim, Sim. foi realmente um trabalho incrível, com uma equipe maravilhosa aí no Rio Grande do Sul. Gostou do churrasco aqui ou não? Pô, sempre. É melhor que outros estados? É melhor porque tem o mate junto. Sim, sim. Se não tiver como matear junto, não tem como. Sim, Eu sim. lembro uma época que eu trabalhava só para finalizar aí, para não prolongar muito o nosso bate-papo, mas eu lembro uma época que eu trabalhava com a secretaria, na época ainda da Marisa Abreu como secretária, a Sônia Bier era da equipe, a gente fez uma avaliação de alfabetização aí no Rio Grande do Sul, e eu lembro que eu fiz algumas visitas na secretaria, e já quando eu chegava, já tinha uma equipe que deixava um mate pronto para mim, para quando eu chegasse aí. Então, ó, Sandro, na próxima vez que eu estiver aí, fica a dica, deixa o meu mate Interessante, porque normalmente o primeiro. pessoal não gosta, né? O pessoal que é de fora não gosta. Eu Interessante isso. adoro mate. Que legal, que legal. Mas, Leandro, eu queria te agradecer muito, assim, porque eu sei que, pô, tu trabalha a semana toda, eu sei que tu tem uma agenda bem complicada, né? Que nem eu também lá na Seduc, né? E tu te dispor a participar, né, de um podcast comigo aí no sábado, assim, realmente eu queria te agradecer, né? Pela tu disponibilizar esse tempo aí. A gente foi durante dias conversando como é que poderia fazer e tal. Então, assim, queria te agradecer muito, te dar os parabéns pelo teu trabalho aí, o teu conhecimento, aí tu dá realmente uma aula aí de questões de avaliação, de estatística, né? Então, eu só tenho a te agradecer a todos que sempre me acompanham aí, pedir pro pessoal se inscrever no canal do Professor Viegas, né, Leandro? Né, Se dar o inscreve, tem material de conteúdo aí, um conteúdo né, maravilhoso do canal. dá o joinha, né? Ativa o sininho para acompanhar esse. Eu sei que o pessoal, muita gente vai assistir depois, né? Principalmente, né, Leandro? Eu queria ter feito esse podcast contigo na época do PISA, né? Mas infelizmente tu não tinha tempo, né? Não tinha Mas como. principalmente se tiver outra aplicação aqui no Rio Grande do Sul, com certeza o pessoal vai vir assistir esse vídeo aí, né? Então tá. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal.